No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e, voltando, admirado com o que acontecera. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, ao abrirmos a Tua palavra hoje, nós o fazemos com gratidão nos nossos corações e pedimos, Senhor, que nós sejamos hoje fortalecidos na nossa fé, esclarecidos na nossa mente, novamente visitados pelo poder do Espírito Santo, para nós também podermos ser testemunhas da vida que há em Cristo Jesus e do fato da ressurreição que mudou tudo. Peço isto em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Nós vamos voltar daqui a uns instantes a terminar a leitura do resto do capítulo, mas deixa eu primeiro apresentar este capítulo para que entendamos bem por que Lucas registrou exatamente assim os acontecimentos que seguiram logo após a ressurreição de Cristo, aliás, no próprio dia seguinte. O tema do capítulo não é tanto sobre a ressurreição assim em si, mas sobre o estabelecimento de um testemunho fiel da ressurreição. Nós veremos que, por etapas, Jesus estabelecendo um testemunho fiel, um registro fiel do que tinha acontecido. Tudo que Deus fez, Ele anunciou que faria com antecedência. Isto se repetiu ao longo da vida de Cristo. Tudo que Ele fez, Ele também explicou posterior ao fazê-lo, ou seja, eu vou fazer, Deus assim, mandou profetas, mandou registros, fez, enfim, uma revelação dos seus propósitos, e após realizar os propósitos, a Bíblia tem cuidado de repetir, e de fato foi isso que aconteceu, e depois a Bíblia explica o que aconteceu. Neste capítulo, nós vamos entender alguns elementos críticos de, primeiro, quem foram as testemunhas escolhidas inicialmente? E do que testemunharam? Qual é a natureza de um verdadeiro testemunho cristão? E finalmente, o que é necessário para que eu e você sejamos também testemunhas fiéis de Cristo? É extraordinário, e poucos hoje em dia, nos nossos tempos mais esclarecidos e liberais, entendemos
o quão pouco a mulher era prezada na época de Cristo. Mulheres não podiam servir de testemunhas num tribunal. As suas palavras não eram consideradas confiáveis. Antes de Cristo, mulheres eram tratadas como propriedade apenas. E o próprio Moisés teve que, a própria lei adequou para os tempos em que foi ministrado, e mulheres podiam ser literalmente descartadas com apenas uma carta dos seus maridos. Então a testemunha de uma mulher não era levado em conta. No entanto, as primeiras pessoas escolhidas para testemunhar a ressurreição de Cristo foram as mulheres. E a primeira a ser mencionada foi inclusive uma mulher que tinha sido uma pessoa de má reputação, Maria Madalena. Muito menos do que, não, assim, fosse a mãe de Jesus, a mãe de Tiago, mas a primeira a ser mencionada foi uma que a própria sociedade certamente desprezaria. Chegaram para trazer especiarias para ungir o corpo de Cristo, parte do processo de embalsamar, enfim, de honrá-lo, mas não o acharam. E os anjos não somente afirmaram que ele não estava mais ali, que elas estavam procurando os vivos entre os mortos, como também lembraram às mulheres as palavras de Jesus. Ou seja, não se surpreendam, o que aconteceu foi dito que aconteceria, tudo foi previsto que aconteceria. O Senhor não falou que foi exatamente isso que aconteceria, então, pois é. Ou seja, mais uma vez, lembrando e citando o quê? A profecia, as previsões, o anúncio antes do fato. Mas vamos seguir um pouquinho adiante na nossa leitura, a partir do versículo 13, e mantenha esse capítulo aberto, porque nós vamos discursar sobre o capítulo todo. Vamos abrir o capítulo, desembrulhar ele passagem por passagem. Disse, naquele mesmo dia, versículo 13 de capítulo 24 de Lucas, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Agora nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas,
explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isto, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome será pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Primeiro as mulheres foram escolhidas, pessoas não, digamos, tidas como pessoas fidedignas no seu testemunho, mas agora Jesus passa para se apresentar a dois dos discípulos. Não eram do grupo original, eram dois, porque nós sabemos que Jesus era seguido por muitos discípulos. Chegou um momento que ele mandou 70 dos seus discípulos de 2 em 2 para curar enfermos e expulsar demônios. Então os 12 foram o círculo fechado, formaram assim, digamos, o corpo apostólico original. Mas havia muitos outros, tanto que no dia de Pentecostes tinha 120 reunidos quando o Espírito Santo se manifestou daquela maneira maravilhosa. Mas havia muitos discípulos, então 2 dos discípulos, tanto que quando eles voltaram para Jerusalém, trouxeram notícia para os 11, ou seja, para o corpo
apostólico. O que é importante é o fato de ter registrado 2, porque aí sim, antigamente, para estabelecer uma verdade, tinha que haver 2 ou 3 testemunhas. Em Mateus 18, Jesus instrui para a igreja exercer disciplina sobre aquele que está em desobediência, que a pessoa primeiro vá confrontar pessoalmente. Se a pessoa que está em pecado não aceitar, leva 2 ou 3 pessoas para abalizar o que eles tinham para dizer. Enfim, o próprio Jesus disse: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, há um testemunho fiel, há uma presença fiel. 2 ou 3 testemunhos estabelece sim testemunho. Paulo diz: não vamos acatar nem aceitar acusação contra um sacerdote do Senhor, contra um líder, se não for na palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então aqui estamos assim estabelecendo, ele está construindo o quê? Um testemunho fiel. Então, ainda na estrada, Jesus pergunta o que havia acontecido, e eles responderam. Aí ele começa a lhes falar. Ele explica os acontecimentos não baseado na sua presença ou experiência pessoal. Toda religião fundamentada apenas numa experiência pessoal com Deus é esotérico, é individualista. Aí você pode dizer: bom, minha experiência, sua experiência, cada um tem sua experiência, então eu vou servir a Deus do meu jeito, eu vou crer em Deus do meu jeito. Mas Jesus não chegou logo e disse: olha, sou eu. Ele disse: está escrito. Ele começou a discursar sobre o quê? Sobre profecia, a lei, os profetas, os salmos, mostrando que tudo isso era previsto, tudo tinha sido explicado, tudo vinha a cumprir o que já fora escrito. Portanto, a Páscoa não é só a celebração de um fato, mas de todo o processo pelo qual Deus opera a sua perfeita vontade, e nesse caso operou a sua perfeita vontade na pessoa de Jesus Cristo. É uma mensagem bíblica, não é só uma mensagem de uma experiência, mas é uma mensagem bíblica de todo o conselho de Deus, de toda a Escritura. Todas as Escrituras convergem para este momento. Eu sei que meu Cristo vive, não só porque eu tenho uma experiência, mas eu tenho uma base fortíssima e larga nas Escrituras, que previu, que registrou e depois explicou. Veja como Jesus começou no início da Bíblia. A Bíblia toda aponta para Jesus. Não podemos dividir a Bíblia entre Velho e Testamento sem entender que o Velho Testamento aponta, o Novo Testamento realiza, o Velho Testamento prevê, o Novo Testamento registra o quê? O cumprimento desta previsão, o cumprimento das profecias, o cumprimento das promessas feitas por Deus. Tudo aponta para Ele. Não há divisão na Bíblia. Como nós vimos semana passada, até ele entrar no jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias 9, versículos 8 a 10, ele entrando, a entrada triunfal, montado num jumentinho, cumprindo tudo rigorosamente também, a sua morte e ressurreição. Mas qual é a mensagem principal, então, do Velho Testamento sobre o Cristo? Porque há muitas previsões que foram cumpridas, muitas coisas, mas qual é a principal? Lucas 24, que acabamos de ler, especialmente versículos 45 e 46. Versículos 45 e 46. Diz assim: então lhes abriu o entendimento, mantém sua Bíblia aberta,
Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito. Diga comigo, está escrito. Como isso é importante. Como isso é importante. Somos um povo regido por uma Escritura viva e eficaz, lâmpada para os nossos pés. Está escrito o quê? Que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Ele já tinha previsto isso em Lucas capítulo 9. Se quiser abrir, pode, se não, pode apenas ouvir 9 e 22. Jesus registra 9 e 22. É necessário, ou seja, essa questão, ou seja, já foi estabelecido, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. De novo no capítulo 18, agora pode abrir, capítulo 18, versículos 31 a 33. Aqui Jesus é mais claro ainda. Versículo 31 de capítulo 18. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele e o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Não podia ser mais claro. Só que os discípulos não entenderam o que ele disse. Não podia ser mais claro. Mas no versículo 34 diz: os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto. Eles não sabiam do que ele estava falando. Com todas as letras, ele disse: está escrito, vai acontecer isso, vão matar o Filho do Homem, mas ressuscitará. E eles não entenderam. Como ele já havia dito, em versículo, aliás, em capítulo 9, não tem que voltar para capítulo 9, 45, mas ele já disse, mas eles não entendiam o que isso significava, porque era-lhes encoberto, para que não entendessem. Ou seja, o Espírito Santo literalmente manteve as suas mentes fechadas, seu entendimento não foi aberto. E mesmo depois de vê-lo, quando ele entrou naquele lugar onde estavam reunidos, eles pensaram que estavam vendo um fantasma. Eles estavam tão pasmados, tão estarrecidos, tão apavorados, tão assustados, que quando ele entrou, ele teve que dizer: gente, toca nas mãos. E eles assim: como assim? Até que finalmente ele disse: então me dê um pedaço de peixe, alguma coisa para comer. Quando eles viram ele comer, aí, bom, então comeu. Então. Mas porque fantasmas ou espíritos não comem, então, mas foi, veja como foi difícil cair a ficha. Como então eles finalmente vieram a entender? Isso é importante. Lucas 24, 45. Vamos voltar para 24. Isso é crítico. Lucas 24, 45 diz: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Você não pode compreender quem é Cristo, o que Ele fez, o que Ele significa, o que Ele representa, sem compreender as Escrituras. Quem quiser crescer em Deus, não vai fazê-lo por assistir cultos emocionantes ou comoventes.
O testemunho de Cristo não se fundamenta na nossa experiência de Cristo, mas nas Escrituras Sagradas. O crescimento, o amadurecimento, a aproximação a Deus, sem que isso passe por uma compreensão das sagradas letras, é impossível. É impossível. O analfabetismo bíblico da igreja hoje atenta contra qualquer pretensão a um conhecimento maior de Deus. Impossibilita conhecer quem é Jesus. Se nós não estudarmos a palavra de Deus, se nós não nos fundamentarmos na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, não há como conhecer Jesus melhor. Uma experiência só, como eu já falei, é esoterismo. Fé não é um sentimento. Fé emprega a nossa razão. É racional, é claro, é bíblico acima de tudo. Requer que nós sirvamos a Deus com a nossa mente. Crer, como diz o John Stott, também é pensar. Crer também é pensar e é ler. Mas isso não quer dizer que qualquer um que pegue a Bíblia, abra a Bíblia, vai conseguir entender o que está nela. Os discípulos não entenderam. Jesus falou com todas as letras. Ele falou muito claramente: olha, é necessário que eu vá. Vamos agora subir para Jerusalém, porque como foi escrito, o Filho do Homem vai ser entregue, vai sofrer, vão cuspir nele, vão matá-lo, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. E os discípulos? Nada. 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 Por que isto? 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, versículo 14, explica. Primeiro Coríntios 2, versículo 14, diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A verdade da ressurreição, por mais que ela seja escrita e registrada preto e branco, não será percebida, não será recebida, não será crida, se não houver uma ação milagrosa em cada coração. Agora, vamos resumir até aqui, porque vamos dar uns passos adiante, mas vamos primeiro voltar e resumir o que já falamos até aqui. Jesus estava ressurreto em pessoa. Fisicamente Jesus ressuscitou. Foram lá, ele não estava mais no túmulo. Havia só os panos usados para enfaixá-lo. Foram deixados lá. Então, o registro bíblico atesta ao fato de que Jesus ressuscitou de fato no corpo. E mais, tão real que foi a ressurreição de Cristo, que quando ele se viu novamente na companhia dos seus discípulos, ele pediu algo para comer e comeu na presença deles. Ele ressuscitou fisicamente, ele voltou dos mortos. Mas quando ele falou de si, quando ele explicou para os seus discípulos o que tinha acontecido, em vez de apenas dizer: olha, eu estava lá no túmulo e de repente abri os olhos e Deus me ressuscitou. Não, ele disse: voltemos às Escrituras. E ele teve a preocupação de estabelecer neles um entendimento pleno, levando-os de volta a Moisés, aos profetas e ao livro de Salmos, para mostrar que tudo isto fazia parte de um plano perfeito e eterno de Deus. Eles não entenderam inicialmente, mas Jesus abriu-lhes o entendimento para eles poderem compreender o que estava
nas Escrituras e só então enxergaram ele pessoalmente. Vamos dar um passo adiante então. A mensagem da ressurreição não se limita apenas ao anúncio da ressurreição. Isto é fundamental. A mensagem da ressurreição não é apenas Jesus ressuscitou. Ah, legal, ressuscitou, ótimo. O que quer dizer isso? Que consequências acompanham o fato de Jesus ressuscitar? A mensagem, e muitos hoje vão celebrar o fato que Jesus ressuscitou. E com todo respeito eu vou dizer, e daí? Porque Jesus responde, e daí? Volte a Lucas, capítulo 24. Vamos voltar para Lucas. Mediante a ressurreição, a pergunta é, e daí? Voltamos ao versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Agora, a ressurreição, a implicação direta da ressurreição é que agora o homem tem que tomar uma decisão. A ressurreição não é um acontecimento lindo que todos celebram e dizem, olha, uau, Jesus é o cara. Não. Mediante a ressurreição, o nosso testemunho traz consigo também um anúncio e um desafio. Que nós somos pecadores e precisamos mudar a nossa vida. Deus é misericordioso, Ele perdoa, mas Ele nos chama para abandonar o nosso pecado, para mudar o nosso caminho. Isaías diz que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Isso em Isaías 55, versículo 7. A mensagem de Deus é, eu mandei meu filho, entreguei meu filho para ser morto, agora ele venceu a morte, ele venceu o túmulo, ele vive de fato, tudo foi previsto, aconteceu, mas agora, e daí? E daí, agora você tem uma decisão a tomar. O nosso anúncio não é só um Jesus maravilhoso, que é mais forte que a morte. O anúncio é, o ímpio tem que abandonar o seu caminho e seguir o caminho que Cristo abriu para nós. Não havia esse caminho antes, hoje há um caminho. O ímpio, para explicar o que é o ímpio é qualquer um que despreza Deus. É qualquer um que não leva Deus em conta. Literalmente, impiedade não é. Muitos acham que o ímpio é aquele que mente, que rouba, que mata e tal. O ímpio, às vezes, aparentemente é uma pessoa muito boa. Literalmente, o ímpio, ou vamos olhar pelo inverso, piedade é viver uma vida perante Deus, é viver uma vida sempre levando os propósitos de Deus em conta, é uma vida que tem uma consciência divina, que tem uma consciência de que Deus é dono de tudo, e que todos os assuntos da nossa vida devem ser submetidos a Ele, porque Deus é dono de tudo, e como diz o pastor Marcelo, tudo quer dizer tudo e não exclui nada, inclui tudo e não exclui nada, tudo. Deus é Deus de tudo, Ele é dono de tudo, Ele criou tudo para a sua honra e para a sua glória, e piedade
é uma vida que segue os propósitos de Deus, que ama o que Deus ama, que procura fazer o que Deus quer, que odeia, inversamente, o que Deus odeia e procura deixar o que Deus não quer que exista em nossas vidas. Então, quando Isaías fala, o ímpio abandone o seu caminho, literalmente quer dizer, pare de tentar viver sua vida independente de Deus. Literalmente, você vira uma outra direção, que é o que quer dizer arrependimento. Arrependimento não é só você se sentir mal pelo mal que você fez, embora também pode querer dizer isso, mas principalmente aqui, arrependimento quer dizer uma mudança de rumo, é uma mudança de regra de vida. O que nos regia antes não reja mais. Temos que ser regidos pela vontade de Deus. Então, o fato que Cristo ressuscitou, que Ele venceu a morte, a pregação disto, o testemunho fiel disto, traz consigo também uma palavra de desafio e de convite. Deixe a impiedade, deixe o seu antigo caminho e siga este que venceu a morte. É literalmente a mensagem da Páscoa, é bíblica, mas é uma mensagem de convocação à submissão a Deus. Nós somos convocados a nos submeter a este que tem todo o poder. Páscoa nos lembra que Deus pagou um preço imensurável pela morte do seu Filho. Nós estivemos aqui sexta-feira à noite, lembrando da paixão de Cristo, dele angustiado no jardim, dizendo, passe de mim este cálice. Sabemos que o cálice que ele temeu era o cálice do furor da ira de Deus, pois Deus tem ira, o pecado é correspondido pela ira de Deus. Ele é um Deus absolutamente justo, absolutamente perfeito, e Ele odeia o pecado. E portanto, todo aquele que rejeita a Deus, e o pecado na sua essência é a impiedade, todo aquele que peca, decretando sua independência de Deus, assim como aconteceu por meio de Adão, e nós herdamos esta maldição sobre as nossas vidas. Cristo então veio para beber do cálice da ira de Deus. Portanto, todo aquele que está em Cristo Jesus, já não há mais condenação para aquele. Romanos 8:1. Para quem está em Cristo, não existe uma gota de ira de Deus contra nós. Deus nos quer muito bem. Deus nos quer bem e Ele jamais nos abandonará. Há pessoas que caem em pecados e erros e acham que Deus foi embora. Não, você se esfriou, você magoou o Espírito, mas Deus não nos abandonará. Deus nunca nos abandonará. Ele continua fiel. Seu amor é fiel, é longânimo, é assaz benigno. Deus jamais rejeitará os que dobram seu joelho e pedem perdão e dizem, Cristo, eu quero te seguir de novo. Mesmo que você tenha caído, tropeçado, errado, feito mal, e todos nós o fizemos. 1 João é muito claro sobre isso, aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso e a verdade não está nele. Ou seja, todos nós somos pecadores, continuamos pecadores, mas salvos pela graça de Deus. Por quê? Porque o Filho foi para a cruz
e morreu a morte que nós merecíamos morrer, mas no terceiro dia voltou da morte, venceu a morte, e agora o anúncio é, primeiro, foi previsto, tudo isso faz parte de um plano, isso não é uma coisa que de repente aconteceu, Deus vem planejando, prometendo, profetizando, tudo isso vem a cumprir cabalmente a palavra de Deus, e de fato Cristo ressuscitou. Agora, arrependa-se. Arrependa-se. Receba isto. Como? Submetendo a sua vida a Deus, pelo arrependimento dos seus pecados. Mas há mais um passo. Para os que receberam, para os que se arrependeram, para os que abandonaram a sua impiedade e confessam Jesus Cristo como Senhor para servi-lo, existe mais um passo. Pois o Evangelho leva inexoravelmente à missão. Não acaba só em receber e se arrepender, mas a ressurreição se conclui em nossa vida pelo nosso testemunho dele. Volta a Lucas 24, agora. Lucas 24, versículo 48. Jesus disse aos seus discípulos e a nós, isso é para nós: vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Nosso testemunho não se resume ao que Jesus significa para nós, ou ao que Jesus fez por nós. Como já falei, não é só falar de uma experiência de Deus. O fiel testemunho é mais do que isso. Quando nós olhamos no livro de Atos as pregações de Pedro, de Estevão, de Paulo, todos eles são encharcados, fundamentados nas Escrituras Sagradas. Todos eles. Então nós temos que conhecer as Escrituras, mas precisamos também, para sermos testemunhas fiéis e eficazes, temos que conhecer as Escrituras. Para nós termos o que dizer, temos que conhecer, esse é o fundamento. Mas precisamos também ser revestidos de poder. O Evangelho tem poder. Deus age em nosso meio com poder. Não há testemunho eficaz sem poder. E é por isso que Jesus disse, aliás, pode abrir, João 16, versículo 7. João 16, versículo 7. Jesus disse: mas eu lhes afirmo que é bom, que é para o bem, aliás, de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus foi, ascendeu ao Pai. Fechamos o capítulo 24 de Lucas com este fato. Ele, ao abençoá-los, ascendeu e voltou para o Pai. O Espírito veio, que já é a abertura
da segunda parte desse livro, porque Lucas, de fato, é a primeira parte de um livro que foi dividido entre, aliás, uma segunda carta de Lucas para Teófilo, seu amigo, testemunho, primeiro das obras de Cristo no Evangelho de Lucas, e a segunda parte que Lucas escreveu foi o livro Os Atos dos Apóstolos. E ao terminar o primeiro, ele fala da ascensão de Cristo, e ao abrir o segundo livro, ele fala sobre a chegada do Espírito Santo, este que convence. Temos uma missão de falar de Cristo ressurreto, o que cumpriu cabalmente tudo que as Escrituras falaram a seu respeito. Só que para isto, nós precisamos do poder de Deus. Se nós não tivermos como prioridade uma vida de dependência em Deus, que é expressada por uma vida de oração, nós não teremos um testemunho eficaz. Se nossa vida não for encharcada pela palavra, não saberemos o que dizer. E se não for encharcada de oração, o que dissermos não terá efeito, porque Deus ainda precisa abrir o entendimento. O homem rejeita as coisas de Deus, não compreende as coisas de Deus, como Paulo disse aos Coríntios, e nós lemos, ele rejeita, são misteriosos, ele diz, isso aqui não faz sentido, não, eu não sei, parece muito bom, é bonito isso, mas eu não sei, eu acho, e fica no achismo, fica naquela rejeição, naquela insistência, porque sua mente foi profundamente afetada pelo pecado e pela impiedade. O seu entendimento é obscurecido. O homem se faz de sábio, mas de fato é um tolo. O homem olha o mundo e a criação de Deus e não vê a mão do Mestre, não enxerga o Criador, embora a natureza anuncie dia após dia. Um dia discursa, outro dia Salmo 19 fala que o firmamento anuncia a grandeza de Deus, as obras de Deus. Paulo diz em Romanos 1 que nós não somos inocentes, rejeitamos isto, embora a natureza mostre perfeitamente a grandeza e perfeição de Deus e do nosso Criador, o homem rejeita, e então sua mente é obscurecida, sua sabedoria se torna tolice. E quando nós falamos, muitos querem que nós argumentemos, e há pessoas muito bem intencionadas que se veem puxadas para debates bobas, porque não é pelo debate, é pela proclamação das Escrituras Sagradas que você precisa entender. É pelo estudo da palavra de Deus que as suas palavras terão qualquer tipo de efeito ou consequência. É pelo conhecimento, pela leitura diária. As Escrituras precisam encharcar a sua vida, precisam encharcar as nossas vidas. Se nós não formos pessoas encharcadas pela palavra de Deus, tentando usar de argumentos humanos para falar de algo que é divino, nós já estamos derrotados antes de começar. Mas mesmo assim, mesmo conhecendo as Escrituras, para falarmos, Deus tem que falar, Deus tem que falar, o Espírito tem que abrir o entendimento, o Espírito tem que agir. O testemunho fiel de uma igreja é um milagre. A igreja é, por natureza, um milagre. A igreja não é uma dinâmica socioeconômica, religiosa, social. A igreja é a obra milagrosa de Deus neste mundo. Nós somos o seu corpo, a presença de Cristo neste mundo é a sua igreja. Meus irmãos, nós somos um milagre em progresso. Diga para o seu vizinho, nós somos um milagre em progresso. Você diz assim, eu não sei o que dizer para minha família no Natal, não sei o que dizer para minha família na Páscoa, eu não sei, sabe, leia a palavra de Deus. Jesus discursou com quem? Com pescadores. Pedro era um homem simples, não precisa ser um erudito, não precisa ser um doutor em teologia.
Basta ler a palavra de Deus, encharcar a sua vida com a palavra de Deus, uma leitura constante, fazendo o EBD, fazendo a Escola Bíblica Dominical, não desprezando a Assembleia dos Santos, estando presente aqui, porque aqui, amados irmãos, essa igreja não tem gelo seco, não tem luzes coloridas, não temos gente dançando pelos corredores, mas uma coisa que essa igreja tem: cada vez que nós abrimos essas portas, nós discussamos sobre a palavra de Deus. Essa é uma igreja fundamentada nas Escrituras Sagradas. Nós ensinamos a Bíblia, assim como Cristo fez, assim como Paulo, Estevão, Pedro e tantos outros fizeram, e os heróis da fé, de quem nós vivemos aprendendo. Nós nos voltamos à palavra de Deus, mas não é só isto. Precisamos de milagre. Precisamos de milagre. Pois quando falamos de Cristo, não só falamos bonito não. Pois o testemunho fiel é um desafio. Siga Cristo. Arrependa-se da sua impiedade. Volte-se e renda-se ao Criador dos céus e da terra. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás, Ele venceu tudo que nos destrói. Agora, pare de tentar viver a sua vida do seu jeito e aprenda a ser um discípulo de Jesus Cristo. Esta é a mensagem da Páscoa. A mensagem da Páscoa é: sim, Ele ressuscitou. E agora? Arrependa-se e seja transformado numa testemunha fiel para trazer outros. Não só para ocupar seu lugar no povo de Deus, mas para trazer todos quantos você puder para conhecer o Rei dos Reis. Vamos curvar a nossa cabeça. Amado Deus e Pai, submeto esta palavra a Ti em primeiro lugar. Entrego a Ti como um louvor, a confissão da Tua verdade, da Tua palavra. Entrego esta palavra, Senhor, a cada um que está aqui, a consciência de cada um. Alguns não Te conhecem, alguns até hoje nunca compreenderam. Todavia, mediante o que foi falado, algo está acontecendo na sua mente, seu coração. O Espírito está falando ao coração de pessoas aqui, dizendo: vem, vem. Renda-se. A impiedade tem te levado a caminhos tortuosos, perdas irreparáveis, a morte de tudo que você tem por sagrado. Siga-me e eu te darei vida, pois Cristo é vida. Ele é o autor da vida, e foi a sua vida que venceu a morte e o túmulo. Pai amado, te celebramos. Amém.